Relatório. Alvo abatido. Inspeção da cena em andamento. Olho para tudo isso em choque. Não acredito que o monstro Xiaolua Jingxi, que pensei estar morto, realmente se foi. E a garota que matou o monstro é minha colega de classe. A garota relata enquanto caminha até mim. Certo, desta vez a ação envolveu civis. Coração removido. Já está morto. Então, ela gentilmente segura minha mão e a coloca no peito dela. Que sua alma descanse em paz. Que você não volte a... Antes que ela pudesse terminar, eu a interrompo. A garota dá um pulo para trás, pega sua foice e se prepara. Você é gente ou fantasma? Provavelmente gente. Eu ainda estou respirando. Na verdade, meus olhos estavam abertos o tempo todo, mas tudo aconteceu tão de repente. 1 hora atrás, Xiaolua apareceu de repente, dizendo que queria discutir a origem da humanidade comigo. Logo depois, Xiaolua disse inexplicavelmente, não posso esperar mais. Então, ela revelou um rosto feroz e perfurou meu peito de repente. Em seguida, uma figura passou rapidamente. Xiaolua estava no chão, sem vida, e a pessoa que agiu é a garota na minha frente. Alma. Neste momento, ela me olha curiosamente, como se tivesse descoberto um novo mundo. Sem infecção e sem despertar, coração destruído, mas não morreu. É a primeira vez que encontro isso. Justamente quando eu estava prestes a perguntá-la se ela não me reconhecia, um som veio de seu fone de ouvido. Seu sinal ainda está na cena. Há alguma situação especial? Então, ela se levantou, foi até a janela e começou a relatar tudo o que havia acontecido. 24 horas sem ângulos mortos. Sim, observação temporária por 1 semana. Se não houver mutação, leve-a de volta para a sede. E eu estava ouvindo tudo confuso. Infectados? Despertados? Estão filmando um filme? Então, Lee Muven pegou um talismã amarelo e murmurou algo. Depois que o talismã queimou no ar, ele se transformou em inúmeras almas negras correndo por toda a parte. Em pouco tempo, a sala de estar sangrenta e bagunçada voltou a ficar limpa e arrumada. Até o corpo de Xiaolua desapareceu. Depois de terminar tudo, Lee Muven sentou-se ao lado e me olhou. Depois de um tempo olhando nos olhos um do outro, eu não aguentei mais. Você vai me matar. Ela primeiro balançou a cabeça e depois assentiu. Depende dos resultados da observação. Se você for infectado, eu vou te matar. Agora estou começando a duvidar se essa é realmente a colega de classe fofa que eu conhecia. Como a diferença é tão grande. Nesse momento, o celular dela tocou. Depois de olhar para ele, ela disse inexplicavelmente, está na hora. Ela se levantou e caminhou em direção ao banheiro. Ouvindo o som da água corrente, meus olhos involuntariamente se dirigiram para o banheiro. Balancei a cabeça vigorosamente, forçando-me a voltar a atenção. Olhando para meu coração no chão, suspirei impotente. De repente, uma dor aguda no meu peito. Inconscientemente, levantei a mão para tocá-lo e descobri que o buraco sangrento original não tinha mais nenhum vestígio. Apenas alguns traços de sangue parecem me lembrar que tudo o que aconteceu agora não foi uma ilusão. Levantei-me e movi meu corpo. Descobri que a dor também havia desaparecido. Tudo isso parece tão mágico. Justamente nesse momento, a campainha tocou. Então, voltei para o quarto, troquei de roupa e joguei meu coração na lixeira. Depois de arrumar tudo, abri a porta. Lá fora, Li Ruin olhava para mim com uma expressão fria. Por que você não atendeu minhas ligações ontem? Eu franzi a testa, um pouco impaciente. Você não aceitou a declaração de amor do jovem Zhou? O que foi? Se não for nada, suma. Ao ouvir isso, Li Rui ficou surpresa. Por que seu cachorrinho estava falando assim com ela? Antes, mesmo que ele estivesse na aula, bastava ela dizer que queria beber chá com leite, ele corria imediatamente para fora da universidade. Ele pedalava sua bicicleta para um lugar distante para comprar da marca que ela gostava. Mas agora sua atitude era como se ele tivesse se tornado outra pessoa. Posso te perdoar desta vez, mas espero que não aconteça de novo. De repente, a porta do banheiro se abriu. LMWN saiu da sala de estar e disse, eu não trouxe camisola. Encontrei uma no seu quarto. Eu a vi vestindo uma camisola branca de alças meio transparente. As curvas vagamente visíveis me fizeram acreditar na luz novamente. Li Rui ficou assustada com a aparição de LMWN. Por que você está aqui? E vestindo minha camisola? Então ela olhou para mim com uma expressão sombria. É melhor você me dar uma explicação. Para ser honesto, eu senti que minha mente estava uma bagunça naquele momento. Muitas coisas aconteceram hoje.
Não importa qual delas você escolhesse, era o suficiente para travar o cérebro de alguém. Pegue essa camisola, por exemplo. Depois que o luar branco de Li Hui foi para o exterior, ela bebeu demais e me agarrou. Depois, ela me repreendeu e, finalmente, chorando, jogou a camisola que originalmente usava para seu crush como se estivesse descartando lixo para mim. Justamente quando eu senti que meu cérebro estava prestes a explodir, um toque suave veio do meu braço. Surpreso, virei a cabeça para olhar. Vi LMWN sorrindo para Li Hui. Qual é a situação? Quem é essa irmã mais velha? Li Hui ficou furiosa com a palavra irmã mais velha. Embora ela fosse bonita, ela era um pouco inferior em comparação com LMWN. Vi LMWN esfregando os olhos. É a irmã mais velha. Acabei de tomar banho e meus olhos estão um pouco doloridos. Vá se ferrar. Eu pensei que era uma tia do comitê de bairro. Você, repita isso de novo. Li Hui já estava tremendo de raiva. Então esta camisola é sua? Ah, que sem graça. E o tamanho é muito pequeno. Dizendo isso, LMWN puxou levemente o tecido em seu peito. Vendo isso, minha boca ficou seca e eu de repente tive o desejo de levá-la para estudar a origem da humanidade. Depois de dizer palavras duras, Li Hui se virou e foi embora. Depois que sua figura desapareceu gradualmente, o sorriso da garota ao lado desapareceu lentamente. Ela fechou a porta com um estrondo. Então ela me puxou de volta para o quarto e levantou minhas roupas. Ao ouvir isso, hesitei um pouco. Mas ainda levantei lentamente as roupas que acabava de trocar. LMWN observou cuidadosamente meu peito. A ferida já havia se recuperado completamente. A energia vital está toda no corpo. Então ela levantou a cabeça para me olhar. Boas notícias e mais notícias. Qual boa notícia você quer ouvir primeiro? Você está se esforçando demais. Não há possibilidade de morte. E a má notícia? O olhar de Li Muven de repente ficou frio. Seres divinos não possuem esse poder. Nos próximos 7 dias, se você for infectado, eu vou te matar. Essa é realmente uma má notícia. Então ela se virou para ir para a sala de estar. Ah, aonde você vai? Lizé, tenho 5 minutos para dormir. Não posso esperar. Esta é a primeira vez que realizo uma missão de vigilância. Devo ser responsável até o fim. Mesmo para dormir, vou dormir com você. Antes que eu pudesse sair do meu espanto, ela pegou um par de algemas. Ela prendeu em nossos pulsos e me arrastou para a cama. Tem 1 minuto para dormir. Além disso, não se mexa enquanto dorme, ou eu vou cortar sua garganta. Faltam 10 segundos. Boa noite. Eu fiquei totalmente confuso e deitei na cama com ela. Exatamente 10 segundos depois, ouvi a respiração uniforme de Li Muven. Olhei para o teto e soltei um longo suspiro. Esquece, conversaremos amanhã. Em transe, abri lentamente meus olhos e descobri que estava em uma sala estranha. O ventilador no teto emitia um som estridente. O ar estava cheio de um cheiro mofado e velho. A tinta nas paredes estava descascando. E eu não era estranho a este lugar, porque desde 5 anos de idade, eu repeti o mesmo sonho. No começo, eu estava com muito medo. Com a idade, me acostumei. Este é também o armário de arquivos ao lado da parede. Ele se abriu inexplicavelmente. Caminhei até lá, abri os documentos e dei uma olhada. Eles continham algumas coisas incompreensíveis. A batalha entre os despertos e as bestas já dura milhares de anos. A cada certo período de tempo, há uma onda de bestas. Elas realizam uma limpeza desumana da humanidade. E após cada limpeza, elas retornam à fenda, aguardando o próximo ataque. O conteúdo subsequente está envolto em névoa e não pode ser visualizado. Será que isso é a mesma coisa que os despertos infectados que Li Muven mencionou? Enquanto eu estava pensando, a porta do escritório que não podia ser aberta há muitos anos, então ouvi o sussurro de uma garota. Você não pode escapar. De repente, abri meus olhos e descobri que era Li Muven falando dormindo. Hehe, vocês não podem escapar, são todos meus. Pão, bolo, sobremesa, venham até mim. Um dia, abri meus olhos e me senti incrivelmente revigorado. Não sei se há infecção na boca de Li Muven. Justamente neste momento, Li Muven abriu seus olhos nebulosos. Você está animado? Essas palavras de repente me assustaram. Animado? Animado com o quê? Então entendi o que ela quis dizer, porque essa garota estava me abraçando enquanto dormia, com a perna apoiada no meu abdômen. Minha panturrilha tocou naturalmente em um lugar que não deveria. Eu posso explicar. É um fenômeno biológico normal. Hehe, por que você está tão tenso? Está com medo de mim?
Apenas ouvi um estalo. As mãos dos dois, que antes estavam juntas, de repente se viram pressionadas na cabeceira da cama. O que você está fazendo? Eu tenho o hábito de tomar banho de manhã. Se for monitoramento ininterrupto 24 horas, então quando eu estiver tomando banho, você também terá que ficar comigo. Mas sinto que seu estado atual não é adequado. Depois de dizer isso, olhou especialmente para a parte inferior do meu abdômen. Era melhor não dizer nada. Depois de dizer isso, teve o efeito oposto. Só posso olhar para o teto, impotente. Depois de um tempo, adicionamos um ao outro como amigos e fomos para o campus juntos. Meia hora depois, chegamos ao portão da escola. Lee Muven de repente olhou para mim. Prepare-se. Antes que eu pudesse entender, ela agarrou meu braço. A expressão de toda a pessoa também mudou. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, uma garota atrás de mim disse: Muven, quem é esse homem? Bom dia. Deixe-me apresentar. Este é meu novo namorado. Na sala de aula, observei Lee Muven se dar bem com outros colegas. Não pude deixar de me perguntar se essa era a garota decisiva da noite passada. E aos olhos dos colegas, eu sou apenas um lambe-botas de Liu Huiyan, certo? No final, ela ficou com um playboy rico e eu me tornei um verdadeiro palhaço. Mas quando Lee Muven apareceu na classe comigo, causou uma tempestade. Lee Muven enfrentou as perguntas das colegas, sempre com um sorriso doce de apaixonada no rosto, e até mesmo olhando para mim de vez em quando, com carinho e amor nos olhos. Mas isso me deixa desconfortável. Essa garota está atuando até com os olhos. Justamente neste momento, uma mensagem de texto tocou. Peguei e descobri que era de Liu Huiyan. Eu quero beber chá com leite. Lembre-se, são 20 copos. Meus colegas também querem beber. Se eu não vir o chá com leite em 10 minutos, as consequências serão por sua conta e risco. Olhando para essa série de mensagens, eu a bloqueei diretamente. Não sei se é porque minha energia foi drenada ontem à noite, mas agora me sinto tão repulsivo em relação a Liu Huiyan. As aulas da manhã passaram rapidamente. No caminho para casa, Lee Muven me parou. Não se mexa. Deixe-me ver. Você cresceu? É uma ilusão, certo? Eu sempre tive essa altura. Ah, não. Você está um pouco mais alto do que ontem à noite. Isso não seria um sintoma de estar infectado? Irmã, é normal que os meninos se desenvolvam até os 20 anos, certo? Não seja tão sensível, ok? Então ela viu o topo da cabeça dele e o impediu de se virar. Ah, você, não faça besteira, mesmo na escola. Eu também posso te matar. Lee Muven se virou hesitante, mas no segundo seguinte sentiu que estava pensando demais. Eu tirei o enfeite de cabelo da cabeça dela, e o cabelo preto e liso caiu. Tenho toque. Alguns fios de cabelo atrás de você estão arrepiados. Enquanto dizia isso, ela ajudou a arrumar o cabelo dele. Depois de terminar, ela olhou para ele curiosa. Este grampo está tão velho. Por que não trocá-lo, Lee Muven? Naquele instante, Lee Muven pareceu se livrar de todo o disfarce e apenas respondeu com as 3 palavras ainda pode usar. Ao longe. Liu Huiyan olhou para os dois brincando e brigando. Será que ele realmente não gosta de mim? Um forte sentimento de perda tomou conta de seu coração. Ao mesmo tempo, no topo de um prédio, um homem vestindo jeans velhos estava sentado na beira da varanda comendo macarrão instantâneo tranquilamente, e um celular um tanto velho tocou de repente. Alô? Sou eu. Estou comendo sufan, refeição rápida. Sufan significa comer macarrão instantâneo. A dúvida de outra pessoa veio do celular. Meu pequeno discípulo não foi para a faculdade? Pague a mensalidade e compre roupas para ele. Não tenho dinheiro. Ele também é da nossa família. Se você tiver alguma dificuldade, diga diretamente. Não carregue tudo sozinho. Você já carregou por mais de 10 anos. Não deveria ser insuportável. Certo. Desta vez, um novo tipo de besta cruzou a caçada ao vento. Vai investigar. E aquela garota, ela foi espionar? Sim. Não o julgue pela aparência. Na verdade, ele é muito tímido. Deixe-o fazer menos tarefas perigosas no futuro. Não se preocupe. É só observar um suspeito de infecção por uma semana. Tudo bem. Contanto que não envolva a besta. O homem desligou o telefone, pegou o macarrão instantâneo inacabado e olhou sorrindo para algum lugar da cidade. No fundo da noite, em uma rua isolada, um homem corria coberto de sangue. Socorro! Alguém me ajude! Mas esta é uma rua que está prestes a ser demolida. A rua já foi esvaziada, e ninguém respondeu ao seu pedido de ajuda. De repente, uma respiração quente borrifou atrás do homem.
Ele rapidamente ergueu a cabeça e descobriu que um monstro de rosto horrendo estava olhando fixamente para ele. No segundo seguinte, ele atacou o homem diretamente, mas no momento em que os dentes tocaram o homem, uma bala perfurou o pescoço do monstro. O enorme impacto derrubou o monstro. Uma equipe de pessoas vestindo uniformes da SWAT se aproximou hesitante e lentamente. Chegaram perto do monstro alguns segundos depois, pegaram um cristal preto de dentro e então franziram a testa e pegaram seus telefones. Ei, suas informações estão erradas. Como é que é só na hora da peça de teatro? Combinamos o xadrez de vanguarda. Procure por perto. A missão de extermínio conjunto não deve estar errada. Depois de desligar o telefone, o cowboy tirou um homem ferido do time de uniforme amarelo. Tudo que o bambu vê é ilusão. Leve-o até o amanhecer e esqueça-se. O ferido ainda queria perguntar algo, mas não aguentou e desmaiou. O cowboy, sem expressão, desejou que você se torne um infectado. Haverá um novo encontro. Dito isso, sua figura desapareceu nas ruas escuras. Saindo da escola, eu, que queria voltar para casa, fui agarrado por Lee Mulvey. Olhando para Lee Mulvey, vestida com um vestido de noite, saindo do restaurante, segurando um monte de panfletos grossos. Isso me fez lembrar que alguém disse antes que os pais de Lee Mulvey morreram em um terremoto quando ela era jovem. Ela começou a trabalhar desde o ensino médio, seja como caixa de supermercado ou distribuindo panfletos, ela ia. No entanto, ela já é uma desperta e pertence a uma organização misteriosa. Por que ela ainda está tão sem dinheiro? Com o anoitecer, Lee Mulvey também terminou de distribuir os panfletos em suas mãos. Então, ela se virou, tirou a tiara da cabeça e olhou para mim animada. Vamos. Vou te levar para um banquete. Olhando para suas têmporas e bochechas encharcadas de suor, fiquei atordoado no lugar e esqueci de responder. Lee Mulvey ficou um pouco envergonhada por eu estar olhando para ela. Ah, como assim? Eu pareço muito desarrumada. Cocei a cabeça. Não, você está linda. Por um momento, a atmosfera ficou um pouco estranha. Meus olhos se desviaram inconscientemente para longe. Um minuto depois, Lee Mulvey olhou para a barraca de macarrão que ainda estava aberta na rua. Ela olhou para mim com um pouco de incerteza e perguntou, Ah, Shimei, pode ser. Depois de dizer isso, ela me avaliou cuidadosamente, parecendo preocupada que eu ficasse zangado. Vendo essa expressão dela, eu ri alegremente, claro. Eu gosto da Shimei, e tem que ser uma tigela grande. Dito isso, eu estava prestes a ir com ela. De repente, uma voz ácida e cruel veio de trás. Ah, é você quem roubou o namorado da minha melhor amiga. Franzi a testa e me virei para descobrir que a pessoa era na verdade a melhor amiga de Liu Huyan. Então, olhei para ela com uma expressão sombria. Tem algo? Se não, vaza. Depois que as palavras foram ditas, Lee Mulvey riu. Isso fez com que Zamen, que já estava com raiva, explodisse diretamente. Ela pegou a bolsa na mão e estava prestes a jogar em Lee Mulvey. Eu chutei Zamen para longe e protegi Lee Mulvey atrás de mim. Zamen, deitada no chão, estava cheia de dor. Seu lambibotas! Espere! Vou deixar Liu Huyan ajustar as contas com você. Dito isso, avancei e a puxei para cima. Então eu a joguei à força na espreguiçadeira ao lado. Acertar as contas? De fato, tenho contas a acertar. A ação repentina assustou Zamen. O lambibotas fraco como um pintinho de antes agora tem uma força inacreditável. E Lee Mulvey, depois de ver minhas ações, um sorriso imperceptível surgiu no canto de sua boca, e ela murmurou. Não é só a aparência, até a força começou a mudar. Afinal, você é um desperto ou um infectado? Logo, Liu Huyan viu Zamen chorando sentada na espreguiçadeira e se virou para me olhar. Não faça barulho. Veja, Mengmen está chorando. Depois que as palavras caíram, ela ficou atordoada. Porque ela percebeu que a pessoa na frente dela parecia ter crescido e sua aparência era ainda mais bonita. Lee Mulvey imediatamente pegou meu braço. Olha, aquele boi gordo é tão feroz, estou com tanto medo. Huyan, estou um pouco fora de controle. Uma pessoa como você, que mata monstros em segundos, ainda tem medo dessas pessoas comuns? Depois de discutir um pouco, não quis perder tempo. Eu simplesmente arrastei Zamen para a delegacia e a fiz devolver os 70.000 yuans que ela havia pedido emprestado de mim ao longo dos anos em nome de Liu Huyan. No final, ela escreveu um IOS por não ter dinheiro. Vendo Liu Huyan e Zamen indo embora, eu soltei um longo suspiro de alívio. Parecia que estava me despedindo do meu antigo eu, enquanto Lee Mulvey estava sentada nos degraus ao lado, sorrindo. O que foi? Você não quer ver sua deusa da luz branca sofrendo?
Huyan, eu ri alegremente. Não. É que essa sensação é ótima. Por causa de todo esse barulho, não consegui jantar. Quando voltei para casa, preparei meu próprio jantar. Isso deixou Lee Moving olhando fixamente. Eu não pude deixar de pensar o que essa garota estava fazendo antes. Durante o período de observação, diga-me o que você quer comer. Enquanto falava, coloquei comida para ela. Huyan. Os olhos de Lee Moving estavam um pouco úmidos. Ela não disse nada. Mas esta refeição me fez sentir que Lee Moving havia baixado um pouco a guarda em relação a mim. Depois de terminar de limpar após a refeição, fui direto para o banheiro. Mas o que me deixou um pouco envergonhado foi que Lee Moving também veio e começou a tirar a roupa. Isso me deixou um pouco confuso. O que você está fazendo? Lee Moving me olhou com um rosto inocente. Não foi combinado monitoramento 24 horas por dia, 7 dias por semana? E isso é tão ultrajante. Além disso, eu não tomei banho sozinho de manhã também? Lee Moving finalmente concordou relutantemente que ela só poderia sair de sua vista ao tomar banho. Enquanto eu estava tomando banho, os cantos da boca de Lee Moving na poltrona se levantaram ligeiramente, como se tudo agora fosse apenas uma provocação deliberada dela. 1 hora depois, eu e Lee Moving mais uma vez realizamos um serviço completo com algemas e dormindo na mesma cama. Ainda era aquela hora. Nem 1 minuto a mais nem 1 minuto a menos. Olhando fixamente para o teto, abri meus olhos e descobri que a figura ao meu lado já havia desaparecido. Depois de procurar um pouco, vi Lee Moving parada na varanda, a luz da lua brilhando sobre ela, refletindo uma bela cena. De repente, uma voz fria saiu da boca de Lee Moving. Se você espiar de novo, eu vou te matar. Fiquei assustado. Eu só estava preocupado porque não conseguia te encontrar. Ela sorriu, substituindo por um traço de conforto em seu rosto. Ah, só estava brincando com você. Fui tão perturbado por ela que perdi todo o sono. Você é uma boa pessoa, mas se você for um infectado, eu o matarei sem hesitação. Ao ouvir isso, suspirei. Se eu me transformar em um monstro comedor de gente, você deve me matar. Os olhos de Lee Moving brilharam um pouco. Mas eu não quero te matar. Eu não esperava que ela dissesse tal coisa. Eu pensei que tudo era seu disfarce, mas agora parece que ela é mais frágil do que eu imaginava. Demorou um pouco para quebrar o silêncio. Você deve ter ouvido falar sobre minha família, certo? Eu acenei com a cabeça e não disse muito. Olhando para ela silenciosamente, aquele dia foi meu aniversário de 5 anos. O mestre da corte me salvou. Desde então, tenho seguido o mestre. Shun Yeren não é tão poderoso quanto outras organizações. Estamos com pouco dinheiro. Mas de qualquer forma, eles sempre me tratam como família e me dão o melhor. Embora não haja muito, cada peça é muito preciosa para mim. Este é o primeiro presente que meu mestre me deu. Ela disse isso e pegou cautelosamente o grampo de cabelo velho. Tenho ouvido atentamente ao lado e aprendi que ela pertence a uma organização chamada Shun Yeren. O mestre é um desperto de 6ª ordem. Embora suas habilidades também sejam boas, devido à influência da corte. Ela tem muito medo de lutar contra o show e só pode participar de algumas missões relacionadas aos infectados. Ela também disse que gosta muito da minha comida. Eu gosto muito de viver na sua casa. Enquanto falava, lágrimas cristalinas escorriam pelo seu rosto, e estendi a mão gentilmente para enxugar as lágrimas dela. Se você não se importa, pode continuar insistindo. O que você disse? Lee Moving olhou para mim em estado de choque, então mordeu levemente os lábios, e quando ela estava prestes a dizer alguma coisa, um brilho vermelho brilhou em seus olhos, e então um grito veio do beco. Quando me virei para olhar, Lee Moving já havia corrido para fora e entrado no beco, e um grito de força vital veio de lá. Ao mesmo tempo, acompanhado por um som de mastigação estranho, quando cheguei, descobri que uma mulher estava sendo engolida por um monstro desconhecido. De repente, a mulher notou a mim, que estava escondido no canto. Me salve, eu estava prestes a correr para fora. Fui puxado por Lee Moving, que parecia calmo. A mulher no chão pareceu entender que não tinha mais como viver, seus olhos estavam realmente implorando. Me ajude, ele vai me matar. Lee Moving, não sei de onde tirei uma foice da morte e corri para a frente num flash. Uma luz fria brilhou e o monstro foi cortado em pedaços. Então ela caminhou até a mulher e se agachou. Segurando a mão dela, colocou-a suavemente no peito, desejando que sua alma descansasse em paz e não sofresse mais na próxima vida. Depois de dizer isso, a foice a acompanhou em sua jornada final, e então ela caminhou lentamente em minha direção.
Vou chamar a organização para limpar a bagunça. Agora, vamos voltar para Kaganemaru primeiro. O ar ao lado começou a se distorcer, e uma fenda espacial apareceu lentamente. Agora. Enquanto a avisava, corri em direção a ela, olhando para trás em pânico, e encontrei o olhar do monstro que saiu da fenda. No momento seguinte, suas pupilas encolheram repentinamente, querendo resistir ao ataque do monstro. Mas era tarde demais, a força de pelo menos a jogou para longe, e um bocado de sangue jorrou de sua boca. A foice em sua mão também voou para longe e caiu no chão não muito longe, obviamente perdendo sua capacidade de lutar. Então, instintivamente, ela gritou para a direção onde eu estava há pouco. Corra, lutando para se levantar. Mas descobriu que suas pernas estavam fracas e impotentes, porque o que apareceu na frente dela não era um infectado, mas o assassino que deixou uma sombra em seu coração. Diante da boca sangrenta aberta do monstro, era óbvio que ela não tinha poder para resistir, bem neste momento de vida ou morte. Uma pedra voou e atingiu a cabeça do monstro, gritando para tentar chamar a atenção do monstro, sinalizando para ela escapar rapidamente, e então jogou outra pedra no monstro, desta vez o irritando completamente. Perguntando, sou um grande problema. Quando Hilu Wang olhou para mim se aproximando, uma profunda sensação de impotência surgiu em meu coração. O medo veio como uma maré, os pais brutalmente assassinados, a multidão fugindo em todas as direções. A luz do fogo subindo e o cheiro nauseante de sangue. De repente, um grito a trouxe de volta aos seus sentidos, mas ela descobriu que um de meus braços havia sido arrancado. O sangue espirrou como uma fonte, suas pupilas começaram a se dilatar e sua expressão ficou sem brilho. E a dor intensa quase me fez perder a consciência. No segundo seguinte, uma raiva estranha e forte encheu meu corpo. Usando a pouca razão que restava, gritei para Lee Muven, rápido, não fique aí parado. Viva, me ajude a me vingar. A visão de Lee Muven estava borrada pelas lágrimas neste momento. Então, como se tivesse tomado uma certa decisão, ela respirou fundo e enxugou as lágrimas de seu rosto. Segurando firmemente a foice que havia pegado, seus olhos ficaram frios, e no momento seguinte, sua aura explodiu. O espírito glacial terminou de falar e se transformou em um raio, correndo para longe. Em um instante, um dos braços do monstro foi cortado, e ele soltou um rugido furioso. Mas sua expressão gradualmente se distorceu, e um sorriso confuso apareceu no canto de sua boca, como se estivesse zombando. Lee Muven olhava para o monstro com cautela. Seu corpo inteiro estava encharcado de suor frio. De repente, o monstro atacou e, em um piscar de olhos, chegou na frente de Lee Muven. Lee Muven não conseguiu se esquivar a tempo. Ela apenas sentiu um frio no peito, seguido por uma dor intensa que se espalhou por todo o seu corpo. Minha consciência estava turva neste momento. A dor de um braço quebrado era ainda pior do que ter o coração arrancado. Não sei por que minha capacidade de cura desapareceu. Eu tentei me manter acordado. De repente, uma figura caiu em meus braços. Lee Muven me olhou fracamente e descobriu que eu ainda estava vivo. Um sorriso apareceu no canto da boca de Kang Bai. Você ainda está vivo. Que bom! Cada palavra que ela dizia parecia consumir toda a sua força. Sangue fluía constantemente de sua boca. Mas ela ainda queria me dizer mais uma frase. Isso ainda conta? Ao ouvir isso, chorei incontrolavelmente, acenando com a cabeça freneticamente e abraçando-a com força. Eu queria que o calor de seu corpo não desaparecesse tão rápido. Ao ver isso, uma expressão de alívio apareceu no rosto de Lee Muven. Eu realmente queria ouvir tudo o que você tinha a dizer. Você fez o seu melhor. Então, ela fechou os olhos lentamente e nunca mais os abriu. Eu olhei fixamente para Lee Muven, que havia perdido a vida. Minha mente estava em branco, e o monstro parecia muito satisfeito com sua obra-prima, se aproximando lentamente de mim. Cada passo pisava no sangue de Lee Muven. Olhando para tudo na minha frente, uma raiva inexplicável queimou por todo o meu corpo. Meus punhos estavam cerrados com força, e minhas unhas estavam profundamente cravadas nas palmas das minhas mãos. De repente, todo o cenário ao meu redor ficou preto e branco. Só ela em meus braços era a única cor neste mundo. Meus ossos e músculos estavam mudando, como se eu fosse explodir no próximo instante. Minha pele gradualmente ficou pálida, e ossos brancos apareceram na superfície. O braço quebrado também cresceu novamente. Finalmente, um monstro envolto em uma armadura de ossos brancos foi formado. Seus olhos redondos e pretos também foram queimados com chamas azuis. Então, uma aura poderosa explodiu.
Em um piscar de olhos, se espalhou por toda a cidade. Por um momento, todos os despertos na cidade olharam aterrorizados para o meu local. Essa aura os fez sentir um calafrio, porque era a aura de um deus, e o nível da aura era nível abissal. A partir de agora, vou te submeter à vigilância ininterrupta 24 horas por dia, durante uma semana. Deixe-me apresentar a vocês. Este é meu novo namorado. Você cresceu? Não me diga que está usando roupas empilhadas. Uau! A comida que você fez é deliciosa. Puxa, eu vou segurá-lo. Eu realmente quero comer a sua comida de novo. Tudo do passado passou pela minha mente. Eu tentei abraçá-la com força enquanto ela perdia a temperatura, mas os ossos e o sangue do meu corpo estavam se reconstruindo constantemente. A dor me forçou a soltar. Neste momento, a raiva e a falta de vontade reprimidas por muito tempo explodiram em um instante. Em um instante, tudo ao redor ficou em preto e branco, e o monstro que causou tudo isso soltou uma risada desdenhosa. Em um flash, apareceu na minha frente. O que eu imaginava não aconteceu. Uma mão branca como osso bloqueou seu ataque. Alguns membros desapareceram, substituídos por um corpo inteiro coberto em uma criatura humanoide blindada. Isso deixou o monstro orgulhoso em pânico. Por quê? Ele já sentiu o cheiro da morte. Então, eu dei um soco com toda a minha força. A força aterrorizante misturada com o som de ar rompido derrubou o monstro. A poderosa energia se espalhou. Apenas poeira e fumaça restaram no lugar onde o monstro estava antes. E um cristal cinza flutuando no ar. E aquele cristal parecia incapaz de suportar as consequências do ataque, quebrando. Inúmeros fluxos de ar cinzentos inundaram meu corpo. Ao mesmo tempo, meu cóccix começou a crescer loucamente. Depois de fazer tudo isso, peguei um cristal verde e coloquei no peito dela. Rapidamente. O cristal foi quase todo absorvido. Então, eu a peguei lentamente e saí lentamente deste beco escuro. Mas no momento em que saí do beco, um homem vestindo jeans apontou uma arma para minha cabeça. Anjo da tropas, Zaltianin. Anjo Zaltianin. Mas quando o homem viu Lee Moving nos meus braços, o sorriso em seu rosto congelou imediatamente. Suas mãos também tremiam incontrolavelmente. O que você fez? Você matou essa garota? Eu não respondi, apenas olhei para ela em meus braços em silêncio. 4 segundos depois, levantei a cabeça. Ela ainda não está morta. Ao ouvir isso, o homem viu que Lee Moving, que originalmente havia perdido os sinais de vida, estava lentamente restaurando seu ritmo no peito. O que você fez com ela? Neste momento, eu realmente não conseguia aguentar. Levantando a cabeça com dificuldade, eu não vou deixá-la morrer. Depois de dizer isso, meus olhos escureceram e eu caí, voltando lentamente para o sonho que repeti por 15 anos. De repente, a porta atrás de mim se abriu lentamente. O que apareceu à vista foi uma área de escritório. Inúmeras mesas de escritório estavam dispostas em ordem. Depois de passar por ela, cheguei a outra porta. Abri a porta suavemente. O que se via era uma escuridão, um cheiro acre no ar, enquanto tochas de bambu eram acesas dos dois lados. E no fim do caminho, parecia que algo estava emitindo um som. Eu fui em direção ao som. Passei por uma casa antiga gigante após a outra. Podia sentir que havia algum tipo de nível que eu não conseguia entender. E aquelas coisas estavam me observando. Para isso, só posso escolher ignorar, morder a bala e continuar sorrateiramente muito rápido. A câmera mostrou uma porta cheia de texto. Ao ler, descobri que havia uma espécie abissal chamada Baihai trancada atrás da porta. Pertence a uma espécie especial de corpo bestial que pode avançar engolindo o núcleo. Olhando para a porta à minha frente, parecia estar me chamando. Respirei fundo e a pesada porta se abriu lentamente. Em uma escuridão, um monstro coberto de esqueletos por todo o corpo estava parado ali. No segundo seguinte, um contador de tempo do fim do mundo estranho apareceu na minha frente. Um pedaço de papel branco escorregou no ar. No momento do contato, texto denso voou de todos os lados e preencheu todo o papel em um piscar de olhos. Ao mesmo tempo, uma voz soou. Quando você receber esta carta, lamento muito, não podemos recebê-lo pessoalmente. Na rebelião dos presos antes de Rili, agora resta apenas o prisioneiro número 1. Embora seja inadequado dizer isso, mas ainda espero que Baihai possa ser o presente que lhe damos. Claro, também acredito. Você deve ser a pessoa que Baihai tem esperado ansiosamente. Você deve passar no teste e absorver e trazer de volta os prisioneiros que escaparam. No momento em que você terminar de ler esta carta, a contagem regressiva do fim do mundo será ativada aleatoriamente. Estamos aguardando seu retorno. Meu querido diretor.
Com o desaparecimento do som, os números no contador de tempo começaram a pular. Mas neste momento, um choro de garota soou, o que me forçou a acordar de meu sonho. Abrindo os olhos, descobri que Lee Muven estava olhando para mim com o rosto cheio de lágrimas. No momento em que me viu acordar, o brilho retornou imediatamente aos seus olhos e ela rapidamente enxugou as lágrimas. Você está acordado. Isso é ótimo. Antes que eu pudesse responder, ela continuou a acrescentar que foi negligência minha ontem à noite. Eu não protegi você bem. Fui abraçado antes que ela terminasse de falar. Neste momento, havia inúmeras coisas que eu queria dizer em meu coração. Por um tempo, não consegui dizer nada. E Lee Muven não fez nenhum movimento, apenas ficou abraçado em silêncio. Depois de um tempo, senti algo diferente e soltei Lee Muven lentamente. Foi só então que descobri. O pequeno demônio que costumava zombar de mim estava realmente corando. Mas Lee Muven piscou os olhos para mim e respondeu suavemente. Eu já estava morta ontem à noite? Não posso responder a essa pergunta porque ainda não sei o que está acontecendo. Antes que eu pudesse falar, a porta se abriu. Garoto, você acordou rápido. E então olhou para Lee Muven ao lado com uma expressão sombria. Ai, ela não morreu. Não precisa vigiá-la a noite toda ao lado da cama. Precisa? Que garota ingrata. Descobrimos na conversa seguinte que esta cabana dilapidada é onde Lee Muven e sua mestra, Qingfen, viveram por 15 anos. Qingfen deliberadamente mandou Lee Muven embora. Mas assim que Lee Muven saiu, o sorriso no rosto de Qingfen desapareceu. Garoto, é melhor você explicar. O que diabos você? Enfrentei o problema dela um pouco indefeso. Eu realmente não sei. Ainda espero que você me responda. Afinal, você é o desperto. Que estranho vocês dois. Se eu não tivesse visto com meus próprios olhos, eu não acreditaria em algo tão absurdo. Será que você e ela são parentes? Ao ouvir isso, explodi diretamente. Embora não tenhamos nos conhecido muito, mas eu vi com meus próprios olhos ontem à noite. Será que eu sou aquele tipo de monstro? Não. Embora você estivesse magro ontem à noite, não há informação sobre magreza em seu corpo depois de voltar a ser humano. Isso é o que eu não consigo entender. Então ele chupou um bocado do cigarro em sua mão, de repente como se tivesse pensado em algo. Você pode controlar esse tipo de poder? Invente uma história para eu ver. Falando nisso, sinto que ela está sendo um pouco irracional. De repente, a cinza do cigarro de Qingfen caiu na minha virilha. O único momento de esperteza sob o olhar um do outro. Qingfen ainda estava se perguntando. Que diabos você é? Depois de dizer isso, ela ficou pasma. Porque o monstro que estava originalmente de pé também se transformou em um monstro coberto de ossos brancos por todo o corpo. O chão também rachou porque não suportava o peso. Tudo bem. Apenas retire seus poderes mágicos. Alguns minutos depois, Qingfen andava de um lado para o outro na sala. Sua situação não está certa. Além disso, sua motivação definitivamente atrairá muitas organizações. E você disse que eu deveria ajudar, mas e você? Eu nunca pensei nisso. Ao ouvir isso, tive uma ideia ousada. Já que não posso escapar. Então, Tio Qin pode me apresentar aos domadores? Apenas diga que eu sou um desperto com habilidades regenerativas. Qingfen ficou em silêncio por um momento. Mas eu tenho uma razão para não vendê-lo para a organização, por causa da sua aprendiz. Porque eu sinto que se eu morrer, ela também não sobreviverá. Muito tempo depois, Qingfen sorriu. Garoto, você não é honesto. Fiquei um pouco arrependido ao ouvir isso. De fato, não importa o que aconteça, isso é uma aventura. Mas eu não tenho escolha, nem Lee Muven, logo. Qingfen parece ter entendido? Hehe, só por um monstro azarado resgatado. Eu nunca estive tão passivo em toda a minha vida. 2 horas depois, eu segui Qingfen para fora, caminhando pela rua, uma brisa fresca soprava, me fazendo sentir incrivelmente confortável, mas justo nesse momento, alguém me chamou por trás. Me virei e descobri que era Liu Huyan. Ah, é você. O que foi? Quando Liu Huyan me viu, ela hesitou, porque ela percebeu que em apenas um dia, o homem na frente dela havia mudado novamente. Originalmente eu queria vir questionar, eu só. Nesse momento, Qingfen ao lado disse, o que foi? Quem é essa beldade? Você deixou a irmãzinha dos outros brava, venha contar ao irmão, o irmão te ajuda a socá-lo. Justo quando Liu Huyan queria dizer para conversarmos sozinhos, um som de freio veio de trás, um carro esportivo parou na beira da estrada. Um homem se aproximou e abraçou Liu Huyan. Por que não estava me esperando na beira da estrada?
E Liu Huyan gentilmente afastou Zhou Qing, parecendo não querer que eu visse sua intimidade com Zhou Qing. Irmão Zhou, eu ainda não concordei em ficar com você. Mas Zhou Qing não se importou nem um pouco, avançando e me olhando com um sorriso. Irmãozinho, não nos vemos há alguns dias, seu temperamento está bem grande. Então ele pegou um cartão bancário. Aqui estão 500 mil, deixe Liu Huyan. Entendeu? Antes que eu pudesse falar, Qin Feng instantaneamente pegou o cartão. O sorriso em seu rosto era mais difícil de suprimir do que um macá. Pirralho, não se apresse em agradecer ao nobre. Tio Zhou, isso não pode, não pode. Quem não pega o dinheiro que dão é um idiota. Esse tipo de playboy rico, tolo, com muito dinheiro e fraco. Não há razão para não pegar o dinheiro jogado em você. Eu fui diretamente divertido pelas palavras de Qin Feng. Pelo contrário, o rosto de Zhou Qing ficou verde de raiva. Procurando a morte. Você está procurando a morte. Vendo isso, Liu Huyan lembrou. Irmão Zhou, tem muita gente aqui. Zhou Qing bufou friamente ao ouvir isso, me encarando ferozmente. Espere e verá. Você está morto. Depois de dizer isso, ele se virou e saiu. Bracinhos finos, não, andando como um craque. É muito ruim. É fácil demais ganhar dinheiro. Dizendo isso enquanto me entrega o cartão. Eu vou confiscar. É seu agora. Considere como um presente de boas-vindas para entrar na organização. 1 hora depois, finalmente chegamos ao destino. Olhando para o rato velho e dilapidado à nossa frente. Fiquei perplexo porque Qin Feng disse que este era o quartel-general deles, a bacaverna de alta tecnologia que eu imaginava. Só existe nos filmes. Depois de alguns minutos, um homem na casa dos 30 anos saiu. Qin Feng sorriu e me cumprimentou. Adu, este é o garoto de quem te falei. O homem chamado Lao Du parecia animado. Eu sou Du Ziten. Bem-vindo ao Xunieren. Naquele momento, Qin Feng sussurrou no ouvido dele. Ele acabou de nos dar um presente, eu disse. Ao ouvir isso, Lao Du imediatamente se animou e estendeu as mãos. Prazer em conhecê-lo, prazer em conhecê-lo. Lao Qin me disse que você é um ressuscitado sanguinário. Eu balancei a cabeça. Sim, depois que o infectado arrancou meu coração. Meu corpo mostrou sinais de regeneração. Após uma série de perguntas, Du Ziten estendeu a mão novamente. Bem-vindo ao Xunieren. Neste momento, o portão distante foi aberto. Li Muven correu em minha direção com as bochechas levemente coradas. Lao Qin, por que vocês não me esperaram? Lao Du, eu estava dizendo que essa garota está apaixonada. Vou levar a pessoa embora por um tempo. Ele a perseguiu, tornando o rosto de Li Muven ainda mais vermelho, com a cabeça baixa e a boca franzida. Ainda estou em período de supervisão. Não posso deixá-lo. Supervisão, besteira. Este garoto já é nosso. Lao Du, ele já se juntou a nós. Os olhos de Li Muven brilharam enquanto ela olhava para Du Ziten com expectativa. Sim, eu já enviei as informações dele para a associação. Não há nada para fazer hoje. Você volta com ele primeiro. Ao ouvir isso, Li Muven alegremente me puxou para fora da porta. Depois que eu saí, no escritório do Xunieren. Lao Qin, você não matou aquela labarda de vanguarda ontem à noite, não é? Qin Feng ficou em silêncio e não respondeu. Porque o método de luta da investigação da cena não é o seu estilo, embora a diretoria não tenha exigido a entrega do núcleo. Mas posso presumir que o núcleo está com você. Qin Feng riu secamente. A garota cresceu. Preciso de dinheiro. Qin Feng não conseguiu contar a verdade. Além disso, o núcleo já foi absorvido pelo pirralho. Lao Du ajeitou os óculos, suspirou e disse, que isso não se repita, hehehe. Lao Du, eu sabia. Você é um cara legal, droga. Depois que Qin Feng terminou de falar, ele se virou para sair. Espere, Lao Qin. Ontem, detectamos uma galinha abissal, e a localização fica perto de onde você matou a galinha do vento. Eu queria te perguntar. Você já viu aquela galinha abissal? Qin Feng ficou em silêncio por um momento. Então ele olhou para Lao Du com um sorriso bobo e disse, não faça piadas, droga. Como eu poderia encontrar uma galinha abissal? Silêncio. Outro momento de silêncio. Lao Du franziu a testa. Tudo bem, mas Lao Qin, lembre-se, se alguma coisa acontecer, você deve me contar. Você deveria confiar em mim. Qin Feng olhou para a expressão séria de Lao Du. Ficou atordoado por um longo tempo, então sorriu e acenou com a cabeça antes de sair. Lao Du observou Qin Feng partir. Ele pegou seu celular, pensou por 2 segundos e finalmente fez uma ligação do quartel-general do Caçador da Noite.
Eu abaixei minha cabeça e pensei sobre as estranhas coisas que aconteceram nos últimos 2 dias, infectados transformados em humanos. Fendas espaciais. Não só isso, mas também a estranha contagem regressiva e até mesmo o mistério que estava chamando por mim em minha mente. Tudo isso parecia estar de alguma forma relacionado a mim no escuro. De repente, Lee Muven, que estava caminhando na frente, sorriu para mim e disse: "Feche seus olhos. Vou te dar um presente." Olhando para sua aparência fofa, eu fechei meus olhos nervosamente. Vagamente, senti que ela estava se aproximando cada vez mais. Parecia que eu podia sentir o perfume dela. A fragrância corporal fraca e o som de sua respiração um pouco tensa inevitavelmente fizeram meu coração bater mais rápido. Será que isso vai ser um beijo? Mas no segundo seguinte, um pirulito em minha boca quebrou minha fantasia. Abri meus olhos e vi a expressão um pouco travessa de Lee Muven. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela continuou a falar. "Embora eu não saiba o que aconteceu, eu sei que você me salvou. Eu também não vou te forçar a dizer. De qualquer forma, obrigada." Depois de terminar de falar, ela continuou a caminhar para a frente. Olhando para suas costas, percebi que tinha sido enganado por essa garota de novo. Mas naquele momento, percebi que a expressão da garota estava um pouco solitária. "O que foi? Não está feliz?" "Não é nada. Parabéns por se juntar à organização. A vigilância anterior está quase terminada. Eu não vou mais à sua casa." Ao ouvir isso, fiquei atordoado e o sorriso no meu rosto desapareceu. Li Vu-Van abaixou ligeiramente a cabeça e passou por mim desanimada. No instante seguinte, levantei a cabeça abruptamente, olhando para ela com uma expressão séria. "Você não pode ir. Você disse na frente de tantas pessoas que eu sou sua namorada. Se você for embora de repente, como devo explicar?" Li Vu-Van ficou um pouco surpresa ao ouvir isso. "Eu não sei. O que você quer? Ou você causou problemas? Você tem que ser responsável. O que você quer que eu faça?" "Não sei. De qualquer forma, você tem que voltar para casa comigo." Li Vu-Van ficou em silêncio por um momento, olhando para o chão com as bochechas coradas. Mas Lao Qin não vai concordar." Assim que as palavras foram ditas, a voz de Lao Qin veio de trás. "Não me use como escudo. Eu só quero que você vá. Depois que você for embora, eu não vou ter que dormir no sofá." Li Vu-Van estava tão zangada com o Lao Qin que bateu o pé. "Lao Qin, seu ingrato, eu lavo todas as suas roupas. Ei, depois que você for embora, vou comprar uma máquina de lavar. Você já é tão grande e ainda me deixa cuidar de você. Você vai para algum lugar? Seu garoto, leve-a embora rapidamente." Ao ouvir isso, peguei a mão de Li Vu-Van. Vamos para casa jantar." Depois de um tempo, Li Vu-Van enxugou as lágrimas nos cantos dos olhos com as mãos e então fez uma careta para Lao Qin atrás dela. Depois de um tempo, Li Vu-Van enxugou as lágrimas nos cantos dos olhos com as mãos e então fez uma careta para Lao Qin atrás dela. E Lao Qin olhou para as costas dos dois, revelando silenciosamente um sorriso de alívio. "Apenas entregue-a para um garoto novo? Você está tranquilo?" Laudo não sabia quando apareceu ao lado dele. Lao Qin não disse nada. Apenas respirou fundo e olhou para o pôr do sol no horizonte com um sorriso, rindo para si mesmo. "Estou carregando o churrasco que acabei de comprar no caminho para casa. Só de pensar na cena da garota esperando em casa com água na boca." Acelerei o passo quando um carro abaixou o vidro ao meu lado. Liu Huyan olhou para o que eu tinha na mão com desdém e entrou no carro. "Tenho algo para te dizer." Quando vi quem era, ignorei e acelerei o passo. Vendo isso, Liu Huyan desceu do carro e me perseguiu. "O que você quer para voltarmos a ser como antes?" A voz de Liu Huyan estava um pouco perplexa. Ao ouvir isso, parei e olhei para ela. "Algumas coisas se foram e não voltam mais. Você pode se perdoar e me perdoar também? Não apareça mais na minha frente." Olhando para o homem que me bajulou por anos, ele agora parece um estranho. Uma forte sensação de perda invadiu meu coração. "Não seja assim, ok? Embora eu tenha andado muito perto de Zou ultimamente. Mas eu não vim te procurar agora." Ao terminar de falar, ela tentou segurar minha mão. Ao ver a figura diferente de antes e o volume saliente entre as calças, seu rosto ficou vermelho. Desviei-me diretamente. "Você virou um dragão?" Eu disse. "Eu não quero mais te ver." Liu Huyan não entendia por que o homem na frente dela era tão cruel. Mas parecia que ela ainda estava pensando em consertar as coisas. "Eu sei, é porque eu não deixei você me tocar."
Então você está ressentido. Mas se você se desculpar agora, eu posso te satisfazer hoje à noite. Liu Huion olhou para mim ressentida, sua respiração um pouco acelerada, parecendo esperar que eu fizesse algo ultrajante com ela. Vendo isso, franzi a testa. Está no cio, é. Agindo como uma louca. Depois de dizer isso, virei-me para ir embora. Liu Huion olhou para minhas costas. Uma inexplicável sensação de vazio surgiu em seu coração. Ao chegar em casa, vi Lin Luvan com meio corpo preso embaixo da cama. E a outra metade do corpo estava balançando sem parar. A cena na tela me fez ferver o sangue, mas tentei acalmar minhas emoções. Mestre, com o que você trabalha? Ao ouvir isso, Lin Luvan perguntou enquanto se contorcia. Ah, me ajude. Estou presa. Ah, me tire daqui. Estou sentindo o cheiro de churrasco. Então, da próxima vez, você ainda vai mexer nas minhas coisas. Eu estava apenas curiosa. Dei um passo à frente e sentei na cama. A cama afundando ligeiramente fez Lin Luvan se debater. Ah, eu errei, eu não vou fazer de novo. Vendo isso, planejei segurar seu pé, para puxá-la para fora. Mas no momento em que toquei seu tornozelo, Lin Luvan soltou um som estranho. Em silêncio, podia-se ouvir um alfinete cair na sala. Você não toque nos meus pés. Acho que entendi. O ponto sensível de Lin Luvan são os pés. Então ele moveu a mão para cima e agarrou sua coxa. Você. O que você está fazendo? Não se aproveite da minha situação. O corpo de Lin Luvan tremeu novamente, e sua voz ficou um pouco tímida. Não é? Então, posso pegar? De repente, como se tivesse pensado em algo, levantou-se e abriu a cama. Lin Luvan, com o rosto cheio de poeira, levantou-se, suas bochechas vermelhas como se estivessem maduras, e saiu correndo da sala com pressa. Eu vou tomar um banho primeiro, rápido. Depois de tomar banho, Lin Luvan voltou à sua calma anterior, sentou-se e comeu alegremente um churrasco. Na conversa seguinte, descobri que Lin Luvan foi infectada quando criança e sobreviveu com a ajuda da necromancia. Existem muitas análises sobre os despertos. Por exemplo, a maioria dos membros da Apocalipse são praticantes de habilidades mentais, enquanto a necromancia é composta por despertos da necromancia, e existem apenas 5 caçadores de pesadelos em que estou. Há também um agente de campo que nunca vi, que é a organização com o menor número de pessoas atualmente, e então me deu um talismã calmante feito à mão. E eu disse brincando que era um símbolo de amor, o que fez o rostinho da garota corar novamente. 2 horas depois, chegou a hora de dormir dela novamente. Olhando para sua postura elegante para dormir, um leve sorriso não pôde deixar de aparecer no canto de sua boca, e então ele se levantou e caminhou em direção à varanda. Olhando para a rua silenciosa, de repente quis tentar controlar minhas habilidades e respirei fundo. Saltando para baixo, um buraco profundo foi aberto no chão duro, e este ainda é o efeito depois que eu o controlei. E se, pensando nisso, libertei todo o meu poder, e uma armadura branca e enevoada cobriu instantaneamente todo o meu corpo. Chamas azuis dançavam em seus olhos, e apenas de pé, o chão desabou mais uma vez. Esperando por um salto, no momento seguinte ele apareceu no topo de um prédio, essa sensação. É tão legal! Então ele continuou pulando na cidade, soltando rugidos animados de vez em quando. Ao mesmo tempo, no topo de outro prédio, King Feng de repente pareceu sentir algo e olhou para longe com um sorriso. Moleque fedido, não seja pego por outros. Depois de falar, ele desapareceu no local. Claro, a aura que emanava também alarmou os despertos na escuridão. É uma pena que essa aura não tenha durado muito e logo desapareceu sem deixar vestígios. Nesse momento, voltei à forma humana e estava sentado na beira da rua, atordoado, quando King Feng apareceu ao meu lado sem que eu percebesse. Seu pirralho, você é sempre um problema. Ainda não consigo controlar. Às vezes sinto que nem sou eu mesmo. Li Muven, não havia mais brincadeira nos olhos de King Feng. Em vez disso, ela falou muito seriamente. A partir de amanhã, além de ir para a escola, você precisa começar a treinar seu controle comigo. Eu aceno com a cabeça, olhando para longe com olhos vazios. Um dia, em um canteiro de obras abandonado, King Feng olha para a criatura coberta de pano branco sob o sol poente. Ele realmente ficou ali parado sem se mover, de repente um pouco confuso. Garoto, você não está sendo controlado, né? Ela se aproxima para observar cuidadosamente, então dá um tapa forte na minha cabeça. De repente, fui acordado pelo golpe. Eu adormeci? Seu pirralho,
Você consegue dormir com o menor movimento? Eu me levanto, um pouco envergonhado, coçando a cabeça. Talvez seja um pouco cansativo suprimir o poder. Eu adormeci sem perceber, mas em comparação com o corpo, a cauda parece ser mais fácil de controlar. Kingfin curiosamente se aproxima para verificar. Essa sua cauda é natural. Não, não. Isso cresceu depois que eu comi o núcleo daquela besta anterior. Assim que as palavras saem, a expressão de Kingfin muda, porque na memória de Kingfin, uma besta preta apareceu durante uma certa maré de bestas. Também tinha capacidade de engolir e evoluir seus semelhantes. E daquela vez, se aqueles velhos não tivessem agido e a tivessem mandado de volta para a fenda, estima-se que a humanidade não existiria mais agora. A humanidade também chama essa besta de destruidora do mundo. Olhando para sua expressão séria, pergunto curioso, quantas marés de bestas a humanidade já enfrentou? E quantas vezes conseguimos vencer? Assim que as palavras saem, Kingfin parece cair em memórias. Nós nunca realmente vencemos uma maré de bestas. Na história, após cada maré de bestas, elas retornam para a fenda espacial. Então, ela olha para mim um pouco solenemente. Se você realmente se tornar uma besta, você ajudará a humanidade a resistir à maré de bestas? Lee Moving. Eu estava controlando minha força cuidadosamente enquanto escovava os dentes, quando a descabelada Lee Moving me empurrou para fora. Oh, é sempre tão lento todas as manhãs. Que chato. Saia logo, eu quero tomar banho. Hoje não é fim de semana? Por que você está acordando tão cedo? Desde que ela veio morar aqui, eu só posso dormir no sofá. Lee Moving disse que não se importava de dormir junto, mas só de pensar em sua postura elegante para dormir. Lee Moving disse que não se importava em dormir junto, mas pensar em sua elegante postura de dormir. Fui recusado de novo. Além disso, essa garota fala dormindo no meio da noite. Consigo ouvi-la da sala. Essa sensação é terrível. Ah, você não disse que ia ao cinema hoje? Lee Moving começou a tirar a roupa enquanto falava. Ei, o que você está fazendo? Pelo menos me deixe sair primeiro. Depois de dizer isso, saiu do banheiro resmungando. Meia hora depois, dentro do cinema, Lee Moving agarra meu braço com medo, cobrindo os olhos nervosamente com uma das mãos, deixando apenas uma pequena fresta. Vendo a expressão dela agora, sorriu satisfeito, porque já sabia que ela seria assim. Então comprei 2 ingressos para um filme de terror e sussurrei no ouvido dela. Vou ao banheiro. Você vem comigo? A mão de Lee Moving aperta ainda mais. Por que eu te acompanharia? Você já é adulta. Vendo isso, levanto-me e saio. E atrás de mim, Lee Moving sai apressadamente da sala de exibição comigo. Quando entro no banheiro, Lee Moving pega o celular e descobre que não há sinal. O corredor silencioso também está muito quieto. Uma sensação de inquietação é ampliada infinitamente no coração de Lee Moving. De repente, uma rajada de vento frio sopra e Lee Moving estremece imediatamente. Você já terminou? Ela caminha cautelosamente até a porta do banheiro masculino e chama. E a única resposta que ela recebe são rajadas de vento. A cena agora é como uma cena do filme anterior. Acontece que, neste momento, ela também sente vontade de urinar e quer ir ao banheiro masculino me procurar. Mas, depois de hesitar, ela corre para o banheiro feminino, entra cuidadosamente em uma cabine, tentando não fazer nenhum barulho. De repente, o grito fantasmagórico anterior soa novamente, e uma sombra negra passa, assustando-a a ponto de parar de respirar. Estranhamente, ela é decisiva ao lidar com os infectados, mas tem medo de fantasmas, deuses e feras. Nesse momento, uma voz fria soa. Moça, você já terminou? Esse som repentino a faz estremecer. Você poderia me deixar limpar o banheiro? A voz do lado de fora da porta se torna visivelmente mais gentil. Ao abrir a porta, ela vê uma senhora idosa e curvada segurando um esfregão. As emoções de Lee Moving se acalmam um pouco. Tudo bem. Já terminei. Ela rapidamente vai até a pia, mas quase chorou agora há pouco. Se o cara ao lado ouvisse isso, seria realmente uma vergonha. Moça, você é muito bonita. Se eu pudesse ser como você. Quando eu era jovem, eu também era muito bonita. Mas por que está assim agora? A velha esfregava o chão e olhava para cima, e suas emoções gradualmente se desenvolviam de forma estranha. Lee Moving descobriu através da força poderosa que uma aura negra estava emanando do corpo da velha. No próximo passo, a velha se transformou em um monstro aterrorizante. Vocês, mulheres bonitas, todos deveriam morrer,
então jogue sangue na senhora Zhang e morda a cabeça de Li Muven. Todos foram evacuados? Não se apresse, capitão. Temo que todo o cinema agora. Então trate todos como infectados. Moça, um trabalhador de colarinho branco usando um uniforme de cinema saiu cambaleando. Vendo isso, um membro da equipe deu um passo à frente para confortá-la, mas no momento do contato, a garota em pânico se transformou em uma aparência feia, e o membro da equipe obviamente não teve tempo de reagir. Próximo. Lâmina de luz fria da Mãe Terra. O monstro caiu no chão. Obrigado. Obrigado, capitão. Um membro da equipe já estava paralisado de medo no chão. Dito. Trate todos como infectados. Entendeu? 1 minuto depois. Algumas figuras apareceram no saguão do cinema, e a garota chamada Capitã estava calma. Os destemidos chegaram ao local. A purificação começa. Ao mesmo tempo, dentro do cinema. Eu tinha acabado de sair do banheiro e estava prestes a lavar as mãos, e havia um som rítmico de batidas vindo do cubículo ao lado. Que droga! Tão excitante? No entanto, quando estava prestes a sair, a pessoa atrás dele foi aberta por uma auréola. Um forte cheiro de sangue se espalhou. Uma mulher estava comendo alguma coisa lá dentro, e a mulher pareceu perceber minha existência. Ela virou a cabeça e mostrou um sorriso encantador. Irmãozinho, sou bonita? Continue, não vou incomodar. Depois que as palavras caíram, ela estava prestes a sair do banheiro. No segundo seguinte, a mulher imediatamente pulou em mim. Um golpe de raspão. Um espinho branco penetrou em sua cabeça. Franzi a testa enquanto olhava para ela sem vida no chão. Sério? Ainda é uma infecção? Por que não consigo sentir o hálito? Olhe com cuidado. Descobri que havia um fio azul em seu corpo, conectado ao respiradouro. Antes que eu pudesse entender, uma série de passos veio do corredor. Ouvindo o movimento, rapidamente retraí minha cauda. Li Muven abriu a porta. A situação aqui não está certa. Então ele viu a cena atrás de mim. Ah, você também foi limpo? Eu balancei a cabeça levemente. Apontando para o corpo atrás de mim, eu estava prestes a ir, e essa coisa atacou. Então, ouvindo isso, Li Muven estava curiosa. Mas ela não investigou a fundo. Se houver infectados aqui, então a associação deve tomar alguma ação. Eu só não sei qual equipe virá. Nesse momento, uma garota de cabelo preto se aproximou. Seu olhar frio pousou em Li Muven. Desperto? Você é Muil dos Destemidos. Li Muven reconheceu a pessoa à sua frente. Muil não respondeu. Em vez disso, ela cuspiu friamente algumas palavras. Declare sua organização e codinome. Caçador de beleza, este corpo. Caindo. A expressão de Muil suavizou bastante e então olhou para mim atrás de Li Muven. Ele também é um caçador de beleza? Sim, ele é como eu. Ambos somos membros dos caçadores de beleza. Mas no momento em que nossos olhos se encontraram, Muil congelou no lugar. Como se tivesse visto algo inacreditável. Depois de um longo silêncio, um membro da equipe entrou, quebrando o silêncio. Capitã, o corpo do infectado sumiu. Muil ficou ligeiramente surpresa. Mas rapidamente recuperou a calma. Elimine tudo, não deixe sobreviventes. Depois de dizer isso, ela saiu com sua equipe. Então, Li Muven e eu saímos do banheiro também. Assim que saímos, vimos um membro dos Destemidos cercado por 2 infectados. O jovem estava tão assustado que estava perdido. Os 2 infectados pareciam estar cansados de brincar e se preparavam para acabar com o jovem. No segundo seguinte, uma foice da morte passou, e os 2 infectados foram cortados em vários pedaços. Li Muven franziu a testa ligeiramente ao olhar para o jovem que quase se mijou de medo. Ah, com essa força, como você entrou para os Destemidos? Enquanto Li Muven conversava com o jovem, eu rapidamente fui para longe de onde Li Muven estava, apenas para acabar com o infectado. Mas o que me surpreendeu foi que todos os infectados que encontrei não tinham núcleos, e o corpo de cada infectado estava conectado por um fio azul. Depois de fazer tudo isso, voltei, e encontrei Li Muven, que estava vindo me procurar. Apressei-me a explicar minha estratégia engenhosa. Você acredita em mim? Vai se ferrar. Eu estava nervoso, não posso. Embora ainda estivesse um pouco desconfiada, Li Muven não disse nada. Porque ela disse que não me forçaria. E aquele jovem de antes ainda estava com os olhos fechados, se contorcendo sem parar, só abriu lentamente quando nós 2 nos aproximamos, me olhando como se visse pais renascidos e começou a chorar copiosamente, mas pela conversa seguinte, descobri que o jovem à minha frente é Shu He,
o filho legítimo da família Shu, um dos principais investidores da Intrépidos, uma das 4 maiores organizações da associação. Originalmente queria se juntar aos caçadores de profissões, mas ouviu dizer que os caçadores de profissões eram um bando de vadios, então foi arranjado pela família para entrar nos Intrépidos. Depois de saber que nós dois éramos caçadores de profissões, disse: irmão mais velho, cunhada, contanto que me deixem entrar, farei qualquer coisa. Quem é sua cunhada? Li Muven repreendeu com o rosto levemente corado. No entanto, se você quiser entrar, terá que pagar uma mensalidade para a organização. Então estendeu a mão e fez um sinal de 50.000, só 500.000? Cunhada, por que não disse antes? Se tivesse dito antes, já seríamos uma família. Li Muven ficou atônita ao ouvir isso, originalmente queria dizer 5.000 por mês. Quem diria que esse jovem mestre é rico e burro? Ficou confusa por um momento. Em seguida, os 3 chegaram ao lado de uma sala de projeção. Li Muven espiou com a cabeça e abriu as mãos impotente. Uau! Todos mortos? Shure ficou um pouco zangado ao ouvir isso, mesmo que seja para evitar a propagação. Fazer isso com a ilha é um pouco demais. Os métodos de Moil são realmente um pouco duros, mas esta é a melhor maneira de evitar a propagação no momento. De repente, senti um traço de inquietação e puxei Li Muven para meus braços. No momento em que foi abraçada, ela ficou atordoada. Shure ao lado também ficou atordoado. Irmão mais velho. Esta ocasião não é adequada. O teto da sala de projeção tremeu repentinamente, cinzas caíram. As imagens são de alguns cadáveres. Misturados com pessoas, monstros caíram de cima. Li Muven olhou para mim com algum medo. Se fosse atingida, as consequências seriam inimagináveis. O monstro pareceu notar os 3 à sua frente. Começou a rastejar rapidamente no chão. Quando eu estava prestes a agir, um brilho de lâmina passou. O monstro foi desmembrado instantaneamente. Moil retraiu a mão habilmente. Shure ao ver isso pareceu ver uma tábua de salvação. Capitão, você finalmente chegou. Hehe. Ainda estava falando dele agora há pouco. Agora que o viu, é ainda mais próximo que a própria mãe. Li Muven gargalhou em meus braços. Quando o olhar de Moil pousou nos dois, Li Muven percebeu que sua postura era um pouco inadequada, e me empurrou com o rosto vermelho. Moil olhou para mim com olhos frios. Obrigado por ajudar em meus membros. Vou lidar com o resto das coisas. Vocês podem se esconder no depósito. Não apareça mais. Li Muven ficou surpresa ao ouvir isso. Pessoas da nossa área também podem ajudar. Vamos juntos. Sou totalmente responsável por esta operação. Por favor, sigam as minhas ordens. Depois de falar, ele se virou e saiu. Ao passar por mim, ele pareceu me olhar algumas vezes. Li Muven olhou para as costas de Moil com um pouco de raiva. Que mulher fedorenta, é tão irritante. Eu apontei despreocupadamente para o fio azul. Vocês veem? Li Muven olhou para a direção que meu dedo apontava. Um pouco confusa, ela percebeu instantaneamente que só ela conseguia ver esse fio. Feche os olhos. Você começou a procurar a fonte ao longo do fio. À medida que se aprofundava continuamente, viu sua consciência entrar em um caos. De repente, um som estranho soou. Este é o meu covil. Sai daqui. Abri meus olhos novamente e olhei para Li Muven e Shu Kang ao meu lado. Esses infectados devem estar sendo controlados por algo mais poderoso. Como se... O corpo de Li Muven estremeceu obviamente. Seu rosto ficou um pouco pálido enquanto olhava para mim. Você está dizendo... Eu balancei a cabeça levemente. Agora, este grão de sal se tornou o covil da besta. Embora eu soubesse que ela estava com medo, a verdade é a verdade. Mas eu não esperava. A reação de Shu Kang foi ainda maior que a de Li Muven. Ele caiu no chão. O covil da besta? Droga, por que eu sou tão azarado? Li Muven fingiu estar calma. Estou bem. Pelo tom dela, pude ouvir o medo em seu coração. Então olhei para ela seriamente. Agora, estou pedindo um favor. Li Muven me olhou confusa. Leve Shu Kang para uma área segura agora. Vou encontrar Moil e contar a ela o que sei. Para que ela... Não pergunte. Você sabe o que quer fazer. Embora eu não saiba como você matou aquela mão naquela noite, mas... Não pense em me dispensar. Na verdade, eu também sei que Li Muven não é realmente tola. Ela também sabia muito bem sobre sua morte naquela noite, mas ela sempre escolheu o silêncio e acreditar em si mesma, embora ela se sentisse muito culpada. Agora não é hora de explicar para ela. Irmão, ela disse que você acabou com a mão de Li. Você tem que me tirar daqui vivo.
Liu Kang obviamente captou o ponto principal. Eu ignorei e me virei para sair. Mas Li Muva agarrou minha manga. Eu fugi inúmeras vezes, mas não vou fugir agora. Só podemos enfrentar isso juntos. Olhando para seus olhos determinados, só posso concordar impotente. No caminho, vi alguns corpos de destemidos. Sinto que preciso encontrar Muyu o mais rápido possível. Caso contrário, com o atual nível de infecção, logo perderemos o controle. No entanto, enquanto eu ponderava, a parede ao lado foi demolida com um soco. Essa cena repentina não deu a Li Muvan tempo para reagir. Mas tudo isso, aos meus olhos, é tão lento. No céu, depois de um infectado de baixo nível. Aproveitei para fingir que estava desviando do ataque. Depois que Li Muvan rapidamente resolveu aquele infectado, ela começou a me procurar na direção em que fui jogado. Mas ela vasculhou todo o andar e não me encontrou. Ao mesmo tempo, já cheguei ao topo escondido. O que vejo é uma enorme pilha de cadáveres, com incontáveis linhas azuis entrelaçadas. Nesse momento, uma longa espada foi colocada no meu pescoço. Eu sabia que havia algo de errado com você. Diga seu codinome. Eu abri minhas mãos impotente. Acabei de entrar, não tenho codinome. Sem codinome? Então diga seu nome. Muyu obviamente ainda não desistiu. De repente, pensei que o jeito que essa mulher estava me olhando antes estava um pouco estranho. Será que ela percebeu a aura bestial em mim? Bestialização. A espada de Muyu moveu-se um pouco mais para frente. Wang Ling, obviamente, Muyu hesitou um pouco depois de ouvir isso. Até mesmo a espada no meu pescoço parou ligeiramente. De repente, eu pulei em Muyu e a derrubei no chão. Ela também reagiu. A longa espada em sua mão foi cortada, mas o alvo do ataque foram os tentáculos azuis que se estendiam da fenda espacial atrás dela. Quando os tentáculos foram cortados, a besta na fenda soltou uma risada estranha. Então, um grande número de corpos começou a entrar lentamente no buraco. Muyu franziu a testa para a cena à sua frente. Esta é uma classe vanguarda, codinome besta inseto. É algo que apareceu na última maré de feras e também é a existência mais problemática, porque se esconde na fenda. Ele controlará um grande número de infectados para se fortalecer. Não podemos entrar na fenda. Vamos matá-lo? Você é realmente estúpido ou está fingindo? Você não sabe que os humanos, uma vez que entram na fenda, serão infectados e assimilados? Fiquei em silêncio por um momento. Se ele deixar a fenda, vocês o ferirão. Muyu assentiu. Se ele realmente aparecer, apenas um segundo é o suficiente. Ao ouvir isso, corri direto para a pilha de cadáveres. Essa ação assustou Muyu. Assim que ele quis impedi-lo, foi parado por um infectado repentino. Quando ele resolveu, minha voz ainda não foi ouvida. Foi neste momento. Uma fenda se abriu lentamente atrás dele, e uma voz fria saiu, como se estivesse zombando. Você realmente acha que eu não tenho como lidar com você? Muyu olhou lentamente para a fenda e respirou fundo. Ele apertou firmemente a longa faca em sua mão, mas no momento em que estava prestes a agir, suas pupilas se contraíram repentinamente. Porque uma aura mais poderosa apareceu atrás dele. E a figura escondida na fenda também percebeu o perigo e fez um som de alerta. No passo seguinte, um monstro coberto de algas apareceu nos olhos de Muyu. Isto é uma armadilha. No próximo momento, o monstro correu, e Muyu também ajustou sua respiração e se preparou para a batalha. Mas o monstro pareceu usar muita força, pisou no chão e caiu. Ruim. Por um momento, Muyu suspeitou que estava ouvindo errado. Por que esse monstro ainda gritaria? Um barulho alto de impacto soou e um buraco foi aberto no chão. Diretamente, o monstro de algas bateu na mãe inseto. A mãe inseto naturalmente não era páreo, mas rapidamente fechou os filamentos. No momento em que os filamentos estavam fechando, um par de mãos grandes cobertas de algas apareceu na borda dos filamentos. Estava rasgando os filamentos com força. Muyu ficou um pouco confuso de repente. Esse cara. Afinal, o que é esse monstro de algas? Você entende? Uma criatura de aparência estranha. Metade de seu corpo foi puxado para fora. Vendo que a mãe inseto ainda estava lutando, eu enfio diretamente em sua boca com uma mão. Segurei sua mandíbula e puxei com força, e então o corpo inteiro foi jogado pesadamente no chão. Então, a mãe inseto também perdeu sua vida. Depois de terminar tudo, Muyu se virou para olhar o monstro de algas ao lado, mas descobriu que ele já havia desaparecido. Até mesmo a aura da criatura desapareceu. Tudo era tão estranho. Quando ele olhou para trás para a mãe inseto, ele descobriu que seu núcleo havia sumido.
Será que o monstro de algas roubou o núcleo? Onde você está afinal? Os olhos de Nimue vagueavam sem rumo, sem brilho. Como se estivesse esperando por um milagre. Não havia um traço de sangue em seu rosto pálido, e todo o seu corpo tremia. Os dedos, que não paravam de sangrar, aparentemente foram feridos durante a escavação anterior. De repente, um amuleto da sorte firmemente agarrado chamou sua atenção. Em que momento? Um forte sentimento de pavor invadiu sua mente, e seus olhos começaram a ficar turvos. Demorou um bom tempo para ele se recuperar. Cambaleando, ele caminhou na direção da grande mão e caiu de joelhos no chão. Desesperadamente, ele usou toda a sua força para tentar cavar através das pedras e alcançar o homem. Ao redor, gritos pungentes, misturados com o som de pedras caindo, ecoavam no ar. Lembranças do passado inundaram sua mente. O que você quer comer? Pode dizer, eu te darei tudo. Ei, o que você está fazendo? Você tem que esperar eu sair para se despir para tomar banho, entendeu? Garota, você sabe. Você é adorável quando baba e sorri durante o sono. Então, mor na minha casa para sempre. Tudo bem? Não se sabia se era por falta de força, mas a velocidade da escavação começou a diminuir. Com os olhos sem vida, ele murmurou, nós ainda temos muitas coisas a fazer. Eu ainda não tive tempo de te dizer que eu te amo. Por favor, não me deixe, ok? No instante seguinte, aquela grande mão levantou-se lentamente e gentilmente limpou as lágrimas de seus olhos. Garota boba, como eu ousaria te deixar? Por um momento, Nimue ficou atordoada. Depois de confirmar que não estava vendo coisas, ela rapidamente agarrou aquela grande mão com força. Ele está vivo! Lágrimas brotaram de seus olhos novamente. Em breve, eu vou sair dos escombros. Eu fiz isso para não levantar suspeitas em Nimue. Antes que ela chegasse, eu me deitei sob as ruínas. Não só isso, ele abriu um buraco enorme em seu próprio peito. A sensação era quase como ascender ao céu, mas a demonstração de afeto da garota agora me deixou muito satisfeito. Justamente nesse momento, Nimue saiu de trás da montanha. Onde você esteve? Voltou correndo por aí. Mas ainda bem que sou um desperto do tipo regeneração. Mubei viu minhas feridas não cicatrizadas, franziu a testa e estava prestes a falar, quando foi interrompido por Qin Feng, que chegou lentamente. Ah, não é a garota da família Mu? Faz tanto tempo. O que você quer dizer? Ouvindo isso, Mubei deu um passo para trás. Qin Feng, codinome padre, pertencente aos caçadores. Ei, por que você ainda é tão distante, garotinha? Quando você era pequena, tio até trocou suas fraldas. A expressão de Mubei mudou ligeiramente e não respondeu. Nenhuma informação foi divulgada no local. Geralmente, Qin Feng só viria me procurar e ali Mulan. Não é demais para os pais virem ver seus filhos, certo? Após a alta, ele se virou e saiu comigo e com Li Mulan. Vendo isso, Mubei não sabia o que dizer. Apenas olhou fixamente para minhas costas, parecendo estar pensando em alguma coisa. Logo o trabalho de limpeza foi concluído. Mubei ficou no banheiro do hospital, olhando fixamente para o espelho à sua frente. Você é realmente a pessoa que eu conheço, Shi? Qin Feng sentou-se no sofá com um sorriso pirralho, roubando núcleos na frente dos destemidos. Você é corajoso o suficiente, mas não subestime as garotas bonitas. É impossível que ela não tenha percebido. Ouvindo isso, franzi a testa. Então, por que ela não veio me procurar? Ela deve saber de tudo, mas ouvi dizer que o estilo de comportamento daquela garota não é muito popular. Se tiver uma chance, roube-a para o nosso lado. Eu ignorei o velho Qin, que estava brincando, e tirei o núcleo do meu bolso. O que fazemos com essa coisa agora? O velho Qin respirou fundo. De acordo com os regulamentos, não podemos ficar com os núcleos em particular, caso contrário, posso tentar comê-los. Afinal, sua cauda veio assim. Se fosse eu, engoliria o núcleo no estômago. Não odeio as pessoas que você odeia. E aí, qual é o gosto? A voz interrogativa do velho Qin continuava vindo aos meus ouvidos, e meu corpo parecia estar fora de controle, fechando os olhos. Em transe, apareci novamente no sonho que me acompanhou por 15 anos. Familiarmente, entrei na escuridão. Ao ver Bai Hai, descobri que sua aparência era. Parece que algo mudou. No momento em que nossos olhos se encontraram, uma cena estranha apareceu diante de meus olhos. Algumas palavras pequenas na tela diziam para preencher os despertos humanos, e um piolho preto ainda flutuava no ar.
Os sons emitidos pela boca são como o sino da morte do mundo inteiro. Isso é uma profecia? Antes que eu pudesse entender, Kim me trouxe de volta à realidade com um tapa. Finalmente acordado. Ser jovem é bom. O velho é covarde. Então contei a Lao Qin que engoli o núcleo e ganhei a habilidade de dominar os infectados de baixo nível. Claro, eu não mencionei a cena apocalíptica daquela profecia. Lao Qin assentiu quando ouviu isso. Mas eu não posso contar isso para a garota, afinal. Ela não está pronta. Lao Qin assentiu lentamente e ficou em silêncio na varanda por um longo tempo. Então ele olhou para mim com um sorriso amargo. Garoto, se eu morrer, por favor, cuide da garota. Ao ouvir isso, fiquei um pouco surpreso e então olhei para Lao Qin com um sorriso. Como você poderia morrer? Lao Qin ficou em silêncio novamente por um momento, sua expressão um tanto impotente, e lentamente me contou sobre o passado de Shui Eren. Antes do ano passado, Shui Eren ainda era uma existência com centenas de pessoas. Em segundo lugar apenas para as 4 principais organizações. A razão pela qual se tornou o que é agora é por causa de uma missão. Shui Eren foi responsável por atrasar o ninho democrático no centro do campo de batalha, esperando que outras organizações o derrotassem. E então atacar de uma só vez. Justamente quando tudo estava normal, uma mudança ocorreu no ninho central. Uma besta preta engoliu o ninho original antes de morrer e começou ataques indiscriminados. Isso fez com que a situação, que originalmente tinha uma vitória à vista, começasse a mudar para o lado oposto. Mas a ordem recebida neste momento foi continuar resistindo e defender outros despertos, criando tempo para a retirada. Isso é algo que todos os membros de Shui Eren sabiam há muito tempo, mas justamente quando todos estavam se preparando para enfrentar a morte, o presidente, em quem todos sempre acreditaram, foi o primeiro a fugir. Com sua deserção, as pessoas restantes eram como cordeiros para o abate, alguns fugiram. Alguns morreram. Naquela época, passamos por evolução constante e nos tornamos cada vez mais fortes, levando a muitas equipes a permanecerem lá para sempre. A partir de então, Shui Eren se tornou motivo de piada. Lao Qin finalmente se recuperou de suas memórias. Vendo-me sorrindo, essas batalhas estão abaixo de nós. Eu puxei as coisas, não tem nada a ver com a garota. Talvez um dia eu também terei que pagar essa dívida. Até lá, por favor, me ajude a cuidar da garota. Durante este tempo, depois de um longo período de treinamento com Lao Qin, não há grandes problemas com o controle da capacidade. Ao mesmo tempo, aprendi sobre a existência dos caminhantes da noite através de Li Muven. Embora também caçem infectados e feras, são um grupo não regulamentado pela associação. Isso despertou meu interesse. De repente, Li Muven, aninhada em meus braços, me abordou com expectativa. Se você não passar na avaliação em alguns dias, então fuja comigo. Wei Yan, meu coração perdeu uma batida. Eu estava prestes a dizer que protegeria você. Fui interrompido pela risada de Li Muven. Estou brincando, seu idiota. Olhando para sua aparência adorável, um sorriso apareceu no canto da minha boca e estendi a mão para tocar sua cabeça. Na verdade, não importa se me torno um desperto ou um caminhante da noite, meu objetivo nunca mudará. Recupere o macaco de 7 dedos que escapou da prisão e proteja sua segurança. Então, neste momento, Du Ziton está na fila em frente a uma janela, preparando-se para enviar informações de confiança. Na verdade, como vice-presidente, ele não recebeu o respeito que merecia porque os caçadores de pesadelos são considerados pecadores por outras organizações. Permitir a existência já é uma grande gentileza. Este é um homem perguntando a Lao Du. Você deve saber o que eu quero dizer, certo? Lao Du assentiu. Eu sei. Desta vez, Lao Du e eu lideramos o caminho. O homem zombou ao ouvir isso. Obrigado. Desta vez, vocês não terão a chance de escapar. E então você pode recuperar seu cargo oficial. Se vocês dois realmente conseguirem abrir um caminho, farei o possível para permitir que os caçadores de pesadelos continuem a existir. Mas suas poucas pessoas realmente precisam existir? Laudo deu um passo para trás com dignidade. Então não precisa se preocupar. Ao entardecer, eu estava carregando algumas carnes e vegetais, andando pelo mercado de vegetais barulhento. Uma figura familiar se aproximou. A garota também pareceu notar, mas seus olhos ainda tão fria. Queria cumprimentá-la, mas um homem pálido na multidão me chamou a atenção. Era um infectado em fase de transformação. Vendo o estado do homem, senti que ainda havia esperança e o segui.
Ele estava prestes a recuperar seu ombro por causa de um carro esportivo. Eu queria levar o homem embora diretamente, mas o carro esportivo que estava em alta velocidade virou. Quando Zhou Qin, que saiu do carro, me viu, começou a gritar e me insultar. Liu Huyan, que estava com ele, também estava me persuadindo a pedir desculpas. Este é o homem que senti. Estava prestes a perder o controle. No segundo seguinte, um estrondo veio de trás. Mo Yu pegou uma adaga e furou o pneu do carro esportivo. Zhou Qin ficou furioso e estava prestes a insultar. Mas quando viu o rosto da mulher, engoliu as palavras sujas que estavam prestes a sair e interrompeu Liu Huyan, que estava prestes a repreender. Senhorita Mo, jovem mestre Zhou, certo? Tenho uma impressão de você. Sim, senhorita Mo. Dizem que a família Mo valoriza. Ele é meu homem. Fique quieto. Entendeu? Mo Yu interrompeu diretamente e apontou para mim ao lado. Assim que essas palavras foram ditas, Zhou Qin rapidamente me pediu desculpas. Irmão, a culpa é minha. Por favor, me perdoe. O que eu não esperava era que essa mulher não fosse apenas popular na associação, mas também na frente de pessoas comuns. Ela também era uma figura importante. Antes que eu pudesse reagir, Mo Yu me arrastou. Em pouco tempo, Mo Yu ficou em um beco olhando para mim e disse, diga. O que você despertou? Como você consegue detectar infectados mais rápido do que eu? Olhei para o homem tremendo aos meus pés. Eu não sei. Só senti que algo estava errado. E queria ajudá-lo. Os olhos de Mo Yu se estreitaram, obviamente não acreditando. Então me diga, como você fez a transformação dele parar? Assim que essas palavras foram ditas, entrei em pânico. Será que todas as mulheres são tão inteligentes? No segundo seguinte, você colocou a adaga na minha cintura. Da última vez, senti que havia algo de errado com você. Agora, este infectado também. Que tipo de explicação vocês vão me dar? Eu sorri impotente. Acabei de explicar. Você diz que sua habilidade é regeneração, mas por que sinto que você é mais como um desperto do tipo mental? Enquanto falava, a ponta do nariz pareceu tocar em algo. Senhorita Mo. Sendo ambos despertos, não há necessidade de dificultar as coisas assim, certo? Mesmo que haja algo a esconder. É só para não chamar a atenção. Além disso, Shui é meu benfeitor. Não quero ser incomodado por outras organizações. Então, você entende agora? Mo Yu disse irritado. Na verdade, ainda quer fugir? O problema raiz. De repente, a ponta do nariz em sua mão pareceu tocar em algo duro. Ai! Ao mesmo tempo, eu exclamei. Mo Yu estava um pouco confuso. Claramente, ela estava usando o cabo da faca. Trocar o quê? Abaixando a cabeça para olhar a posição onde o cabo da faca tocou, seus olhos instantaneamente ficaram vermelhos. Li Tai, nessa situação, você consegue pensar nessas coisas? Então, ela deu um passo para trás. Seus olhos estavam frios, mas também misturados com este confronto. Isso me deixou um pouco impotente. Essa é uma reação normal. Afinal, você está muito perto. Mo Yu fez uma pausa. Retomando o tópico anterior, contanto que você esteja do mesmo lado que os humanos, eu não vou dificultar as coisas para você. Então, ela agarrou o homem no chão e se virou para sair. Mas quando ela chegou à entrada do beco, parou. Você sabe a diferença entre gota e dor de barriga? Eu olhei para ela. O que foi? Mo Yu ficou em silêncio por um momento. Nada. Aproveite agora e aprenda algumas habilidades com eles. Quando voltei a mim, a figura de Mo Yu já havia desaparecido. Meia hora depois, eu estava sorrindo enquanto observava. O homem agachado na porta fumando. Velho Qian, você veio cagar? Vai se fuder. Esperei por você por tanto tempo. O que você foi fazer? Então, contei tudo o que tinha acontecido agora. Depois que o velho Qian ouviu, jogou o cigarro fora. A força daquela garota é muito forte. Quando era criança, por causa de disputas familiares, ela ficou perdida lá fora. Ela só foi trazida de volta para a família aos 7 anos. Mas a família só se importava com seus talentos. Eles a trataram como uma arma. Não sei porquê, mas de alguma forma me lembrei de quando era criança. Parece que minha família adotou uma criança sem teto. Mas parece ser um menino, mas faz muito tempo, não me lembro muito bem. Só me lembro que ele gostava de me seguir por todo lado. Uma vez ele foi perseguido por cães selvagens. Eu o salvei com um pedaço de pau. Ele só sabia chorar o dia todo, mas a maneira como chorava. Para a menina. Como? O que você acha que uma garota pode pensar?
As palavras de Lao Kia me trouxeram de volta aos meus pensamentos. Não brinque comigo. Me recompense. Deixa pra lá. Semana que vem é o aniversário da garota. Quero que você escolha o presente que vou dar a ela amanhã. Você é muito mesquinho. Só dá um grampo de cabelo de presente de aniversário, e ela ainda o usa há tantos anos. Lao Kia ancorou um pouco. Era o primeiro presente que eu dei a ela. Eu não esperava que ela nunca o tivesse jogado fora. Mas por que você está me chamando para ir junto? Não é melhor para os jovens irem sozinhos? Ok. Meus pais vêm amanhã. Eu também preciso comprar algumas coisas. Mumian também estará lá. Vem amanhã e finja ser meu sogro. Lao Kia ouviu as palavras. Ok. Amanhã vou vestir minhas melhores roupas. Não posso envergonhar a garota. Lao Qian saiu depois de contar. Vendo as costas de Lao Qian, senti inexplicavelmente que ele parecia um pouco solitário neste momento. Parece que ele está carregando muitas coisas. Em minhas mãos. Está prestes a começar. De repente acordei de um sonho, mas descobri que a garota estava sentada em cima de mim rabiscando com um marcador. Talvez tenha sido porque abri meus olhos de repente que a garota se assustou. Ela começou a inclinar para trás. Quando vi isso, abracei sua cintura. No segundo seguinte, um traço de vermelho apareceu no rosto da garota. Ela me culpou timidamente. Ah, por que você acordou de repente? Você me assustou. Eu fiz uma pergunta séria. Confesse honestamente. Você está tentando assassinar seu marido? Essas palavras fizeram o rosto da garota ficar ainda mais vermelho. Ela murmurou baixinho, com os olhos um pouco desviados. Não, nada. Eu só estava apenas te acordando. Na verdade, eu já tinha adivinhado o que essa garota estava pensando. Peguei o marcador de sua mão. Você está se divertindo muito, hein? O que você fez comigo? Por um momento. Risos e brincadeiras vieram do quarto. Em breve, a porta foi batida. A voz de Shui veio de fora da porta. Irmão, o isolamento acústico deste quarto não é muito bom. Você e a cunhada terminaram? A avaliação vai começar em breve. Assim que essas palavras foram ditas, o quarto ficou tão silencioso que se podia ouvir um alfinete cair. Segundos depois, a porta foi lentamente aberta por Li Muvan, com o rosto corado. Olhando para a figura dela, um leve sorriso apareceu no canto da minha boca, lembrando-me do que aconteceu durante este período. No dia seguinte à partida de Lao Qin, convidei Li Muvan e Lao Qin para jantar com meus pais. Quando meus pais viram Li Muvan, eles foram muito gentis, quase reconhecendo-a como filha no local. Lao Qin também se vestiu formalmente. Dizem que as roupas que ele usava ainda eram o terno de quando ele se casou. No entanto, a expressão indulgente de Lao Qin parecia um pouco aliviada, como se estivesse me confiando Li Muvan. Então Lao Qin me puxou e comprou um novo celular para Li Muvan. Mas Lao Qin parecia tímido e me pediu para entregá-lo a ele quando Li Muvan passasse na avaliação. Durante este período, Lao Qin também mencionou para mim que Muil investigou meu passado pelas costas, o que imediatamente me fez suspeitar se ele tinha segundas intenções. Ao mesmo tempo, Lao Qin também me deu um treinamento especial de uma semana. E o processo de treinamento pode ser descrito como desumano, o que me faz sentir que os assuntos de Lao Qin parecem ser mais importantes. Então, foram os 2 dias anteriores. Eu e Li Muvan fizemos a primeira avaliação de despertos. Embora tenha havido alguns erros, ainda passamos sem problemas. No entanto, vale a pena mencionar que Muil não sabia por que apareceu no campo de provas e ainda me ajudou a resolver alguns problemas. A propósito, Shui, que eu encontrei no esconderijo antes, também apareceu na avaliação e também ajudou muito. Para proteger Li Muvan, Lu Mu teve que ofender um carinha. Mas nada disso importa. O importante agora é passar na segunda rodada de avaliação. Com a ordem do instrutor, todos os candidatos correram para a floresta. O conteúdo desta avaliação é matar os infectados. Os infectados são todas mulheres capturadas pela seita do mal. Ao mesmo tempo, também há instrutores acompanhando. Portanto, a segurança dos candidatos não é um grande problema. Meia hora depois, com a queda de um infectado, Li Muvan olhou para mim com alguma dúvida. Como você sabia que havia infectados lá? Diante de suas dúvidas, eu não posso dizer que é por causa da habilidade após evolução, certo? Então eu dei uma resposta superficial. Mas, de acordo com o progresso atual, acredito que logo poderemos atender aos padrões da avaliação. Vendo a alegria da garota, meu coração se encheu de ansiedade, pois desde que entramos no local do exame, senti uma pressão invisível,
e essa força estava ficando cada vez mais forte, enquanto os outros pareciam não perceber. Embora eu tenha sentido algo, de repente me virei e gritei para Lee Moving recuar. Apesar de confusa, ela desistiu de atacar os infectados à frente. O quê? Antes que eu pudesse planejar, os infectados à frente começaram a sofrer mutações a uma velocidade visível a olho nu. Em um instante, atingi um nível não inferior ao daquele Vanguard que me feriu gravemente e a Lee Moving antes. Eu dei um soco. Matei os infectados daquele lado e levei Lee Moving para o acampamento no local do exame. No caminho,